No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Roberto Tardelli, que é integrante também do grupo Prerrogativas. Muito bom dia, doutor Roberto. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pela sua participação. A gente vai conversar com o doutor Roberto sobre a decisão da AGU, Advocacia Geral da União, que pediu à Justiça Federal a condenação definitiva de pessoas e empresas que são acusadas de financiar o fretamento de ônibus que levaram os apoiadores do Bolsonaro para os atos de terrorismo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Foram incluídos no processo 54 pessoas físicas, 3 empresas, uma associação e um sindicato de produtores rurais. De acordo com a AGU, os acusados deverão ressarcir um total de quase 21 milhões de reais aos cofres públicos pela depredação das sedes dos 3 poderes na capital federal. Doutor Roberto, como é que o senhor avalia esse pedido da AGU? A Justiça realmente está tomando providências para responsabilizar e punir essas pessoas que participaram, organizaram, financiaram os golpes em Brasília no dia 8? Como é que o senhor está avaliando essa postura da AGU? Bom, eu vou dizer que finalmente temos a AGU. Né? Finalmente, a AGU está dando uma amostra do que pode ser feito em respeito, dentro da legalidade, dentro do ordenamento jurídico, respeitando todas as garantias processuais. Não é isso que impede que a sociedade tenha a resposta que precisa ter. O que impedia a sociedade era a inércia e a inação de quem deveria ter atuado antes e não atuou. Veja uma coisa, eu nunca entendi por que isso até hoje não tem explicação. Por que não se apreendeu todo aquele material que estava na porta do quartel? Apreenderiam seus caminhões, as barracas, as panelas, tudo, os celulares. Era preciso saber com quem essas pessoas conversavam, o que elas estavam tramando. Elas estavam tramando um golpe, claramente, e fizeram isso como se estivesse numa sala de estar. A denúncia da Procuradoria-Geral da República ela é desconcertante, porque algumas dessas estadias em frente aos quartéis se tornaram verdadeiros espaços improvisados. O que a AGU está fazendo, ela está fazendo em respeito até o que o Código Civil determina: quem causa o dano deve repará-lo. Isso é um princípio geral de direito. A AGU não pode atuar criminalmente, porque aí a atuação criminal é da Procuradoria-Geral da República ou do Ministério Público Federal. Mas, na recomposição patrimonial da União, o que a AGU está fazendo merece aplausos efusivos. Professor, aproveitando que o senhor está falando já especificamente da AGU, ela já acionou 178 pessoas na Justiça por envolvimento nesses atos golpistas. E o órgão também deve ingressar com um pedido para converter em ação civil pública outras 3 ações cautelares que tratam dos presos em flagrante na depredação desses prédios na Praça dos 3 Poderes. O que isso significa, doutor Roberto? Significa, a meu pensar, que nós saímos do plano do discurso da reprovação ético-moral para uma atuação jurídica, no sentido de fazer o seguinte: a ninguém é permitido fazer o que eles fizeram. Nós não temos repertório na nossa história de algo daquele nível do que foi o 8 de janeiro. Nós não temos nada disso. E não podemos permitir que isso ocorra novamente. Para que isso não ocorra novamente, as responsabilidades devem ser cobradas. Não adianta cobrar essas responsabilidades derrubando, levando no peito tudo. Há um ordenamento jurídico que tem que ser respeitado, e até função da AGU fazer. O que a AGU está fazendo é sair do discurso para a prática. E faz como está fazendo, a meu ver, de maneira incensurável. Claro que as pessoas que estão processadas terão o direito de se defender, claro que vão ter o direito de dizer que não participaram, ou que a atuação foi de importância ínfima, ou que não sabiam do que estava acontecendo, enfim, cada um vai dizer aquilo que bem aprouver. Mas o fato é que o governo federal, através do seu órgão competente, deixou muito clara a sua posição de não admitir, em hipótese alguma,
que esses atos ficassem ao vento. Nós temos centenas de pessoas presas. Essas pessoas deverão permanecer presas, se eu bem entendo alguma coisa, se eu bem vejo alguma coisa, há alguns meses pela frente daquelas pessoas que estavam naquele dia horrível, de triste memória, que estão detidas e que vão fazer muitos aniversários ali. E é importante, né, doutor, que essas pessoas elas respondam certamente por terem participado disso. Mas elas também são vítimas, e eu vou colocar vítimas com muitas aspas, tá certo? De uma ação de massa de manobra. Eu acho que é fundamental mesmo nas investigações chegar exatamente aos financiadores e aos organizadores. Essas pessoas deverão ser responsabilizadas, julgadas com toda a segurança jurídica, mas responder pelo que fizeram. Mas não tenha dúvida, e o objetivo é este, né? Nós estamos caminhando para isso, né? No momento em que você responsabiliza quem financiou, quem armou aquele circo todo, aquele circo de horrores, nós estamos chegando nas pessoas por ele responsáveis, que nós sabemos onde está o topo dessa pirâmide. Todo mundo sabe. Isso não é uma novela que a gente vai aguardar com ansiedade o final para ver quem vai revelar quem é o vilão. O vilão já está revelado desde o primeiro momento. O que nós precisamos agora é saber como pegar o vilão com segurança jurídica. Porque o vilão, esse, todo mundo sabe quem é. Agora, doutor Roberto, a AGU pediu o ressarcimento de quase 21 milhões de reais aos cofres públicos por conta dos custos de reparação da depredação que aconteceu em Brasília. Isso também é uma pista que mostra que essas pessoas, para quem a AGU está pedindo essa reparação civil, digamos assim, também são os mesmos que devem ser indiciados criminalmente, né? Então, o caminho está dado. O caminho está dado, o rumo está aberto. A porteira foi quebrada, a porteira da impunidade foi quebrada. Esse é o grande mérito dessa ação da AGU, né? Quebrar essa porteira da impunidade não é fácil no Brasil, né? Nós sabemos, a nossa experiência histórica nos ensinou isso, com muita dor, com muitas perdas de vidas e de irmãos, à custa de uma sociedade escravocrata que até hoje existe e dá a nossa coloração de pele, de tom nos presídios, nas justiças estaduais. Nós sabemos como é difícil. Quebrar o ciclo da impunidade do andar de cima. Quebramos. Agora é ir atrás e não deixar ninguém de fora. Agora, doutor Roberto Tardelli, o senhor que é um advogado criminalista, que integra o grupo Prerrogativas, sabe que esses apoiadores, esses financiadores, certamente também têm recursos para, enfim, empurrar com todas as suas garantias legais esses processos. O senhor tem medo de que, ou o senhor teme que esses processos possam chegar, enfim, a caducar os prazos por a situação ser empurrada? Eu acredito que isso vai ser uma hipótese muito remota. Claro que todo mundo que é réu, todo mundo que se acha superior aos demais, sonha com a prescrição, isso vai caducar, vão empurrar isso com a barriga. Mas existem meios processuais de você garantir determinadas situações. Existe a possibilidade do arresto de bens, a possibilidade do sequestro de bens, existe a possibilidade do bloqueio de contas, né? Há uma série de medidas que hoje existem e que no passado, um pouco mais distante, não existiam, né? Que permitem fazer com que esse tipo de ação tenha aquilo que nós chamamos de eficácia jurídica, a efetividade da justiça. Nós temos, existem elementos para isso, e a AGU está atenta a esses elementos. Quem apostar no envelhecimento, quem apostar na caducidade desses processos, não vai estar fazendo uma aposta razoável. A aposta única que eles têm a fazer agora é se defenderem.
Porque veja uma coisa, eles agiram tão à vontade, tão à vontade, tão à vontade, que existe um caminhão de provas. Os caminhões de provas, os caminhões que impediram e que forneceram infraestrutura, tudo isso, também tem um caminhão de prova contra eles. Eles estavam muito à vontade, eles estavam certos de que nada ia acontecer. Tanto estavam certos que foram lá sentando milhares de pessoas depredando depredando o patrimônio público de uma forma que nós nunca vimos, nunca assistimos nada parecido. Agora, aqueles que estão lá na Papuda e que antes achavam que nada fosse acontecer, que os processos que eventualmente chegassem fossem ser empurrados com a barriga, eles estão repensando isso, estão presos. E sabe o que? Eu vou falar uma coisa para os nossos madrugadores e madrugadoras aqui. O pior da cadeia é o nada que sucede no dia a dia. O dia a dia da cadeia é extremamente vazio. Ele é desesperador porque nada acontece. Um dia após o outro, começa a se tornar longo demais. O dia passa a ter muito mais do que 24 horas. Você começa a perder as esperanças, você começa a se sentir isolado e efetivamente está isolado. Vai acontecer a mesma coisa com esses nossos garbosos empresários a partir do momento em que eles começarem a ficar sem aquilo que deu a eles aquele sorriso fácil, certo? Aquela pele lisa, aquele bifão na mesa. Vamos começar a aprender as coisas deles. Eles vão começar a sentir que a justiça não é para se brincar. Não se brinca com a justiça. Uma vez eu estava vendo um desses filmes da Animal Planet e o cara lá dizia que um tigre erra, de cada 10 tentativas de ataque, o tigre erra 7. 70% de erro. Você vai ficar perto do tigre? Não fique perto da justiça. Não faça isso. É uma aposta que você não deve fazer. Agora, doutor Roberto, do ponto de vista da responsabilização, e isso que o senhor estava falando da naturalização, as pessoas se sentiam completamente à vontade, com a certeza da impunidade, o responsável por isso deixou de ter esse poder e provavelmente foi para a planície, né? Agora está na primeira instância. Mas as pessoas tinham a percepção, e eu lembro do Daniel Silveira, que foi condenado e ele recebeu um indulto e agora voltou para a cadeia. Como é que o senhor avalia a liderança de Jair Bolsonaro frente a essas pessoas? Esse iluminário, ele só tinha uma coisa para negociar. Só tinha uma moeda. Era uma moeda de extremo valor. O poder. Ele não tinha nenhuma vocação, não tinha nenhuma vontade, era um saco para ele ter que governar, tanto que ele entregou o governo para o Centrão sem nenhum problema. Fica com isso. O que ele queria era exercer o poder desta forma como ele exerceu. No momento em que ele perde a única moeda que ele tem, ele está sem nada. Bolsonaro hoje não tem nada para oferecer em troca a ninguém. Tanto que ele está lá, nos Estados Unidos, encolhido. Fez uma palestrinha lá para uns malucos os seguidores de Olavo de Carvalho e outras coisas horrorosas, mas ele está absolutamente e cada vez mais isolado. Quando ele voltar para o Brasil, ele não vai ter o foro privilegiado, né? Ele vai experimentar a vida na planície depois de quase 40 anos vivendo no Clube dos 11, no Supremo Tribunal Federal. Por pior que sejam os ministros, por mais que os ministros sejam contra esse, contra aquele, você os conhece. Agora, na planície, para a gente usar uma expressão que muito se utilizou no passado, triste desse país, do Oiapoque ao Chuí, qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer delegado pode instaurar um inquérito contra ele. Porque o presidente da República, ele tem essa vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Ele exerce a sua atividade sobre todo o território nacional. Em Santo Antônio do Jurucu do Brejo, ele pode ter cometido alguma coisa lá que alguém pode entender que ele tenha cometido um crime ambiental, por exemplo, e que ele deve responder. A vida do nosso ex-capitão, que nunca foi capitão, do nosso tenente, não vai ser fácil, não.
E eu espero que ele sofra muito o que ele nos fez sofrer, né? É aquela música do Chico Buarque de Holanda: você há de pagar e é dobrado cada lágrima roubada desse meu penar. Chegou a vez do Jair Bolsonaro. Agora, doutor Roberto Tardelli, no dia 8 de janeiro, quando foi retomado o controle da segurança pública no Distrito Federal, as autoridades chegaram até a frente dos quartéis e foram impedidos pelos próprios militares de prenderem aqueles arruaceiros, terroristas, enfim. E muito se diz que isso foi uma atitude deliberada para proteger militares e esposas e parentes de militares que estavam naquele acampamento. Como a justiça civil pode alcançá-los? Ou isso tudo ficará a cargo da justiça militar quando diz respeito aos integrantes do Exército? E que tomaram aquela atitude, inclusive. A justiça militar, ela tem um âmbito específico Bom, vamos colocar uma coisa. A justiça militar é uma excrescência da nossa justiça. Isso não teria que existir jamais. Não há sentido algum na existência de uma justiça militar num tempo de paz. Não estamos em guerra com ninguém. Todas as corporações, da manicure ao físico nuclear, da professora ao astrólogo, todo mundo está sujeito à mesma jurisdição. A jurisdição comum, a jurisdição civil. A própria polícia civil está sujeita à jurisdição civil. Não há razão alguma para que determinado nicho de profissionais, e são profissionais que vivem disso e recebem por isso, tenham para eles uma justiça própria, um código penal próprio, um código de processo penal próprio. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. A existência da justiça militar, juntamente com a natureza, a finalidade, serventia, afinal de contas, nós nos esquecemos dos militares, achando que eles estivessem nos quartéis, estavam efetivamente nos quartéis, mas não estavam lá muito preocupados nos quartéis, estavam tramando dentro dos quartéis. Precisa ser revista. Nós vamos discutir com profundidade, seriedade, o que queremos para os nossos militares. E eles podem ser atingidos, sim, pela justiça civil. A justiça criminal deverá responder, eles deverão responder, e acredito, e aí eu concordo com essa parte, concordo com o ministro Alexandre de Moraes, a competência me parece ser da justiça militar. Mas no âmbito civil, a Advocacia Geral da União pode atuar tranquilamente em relação a essas pessoas. O que me ressalta foi a forma desabrida como eles protegeram os próprios. Eles fizeram quase um cordão de isolamento. Aquele cordão de isolamento os coloca como diretos responsáveis pelo 8 de janeiro, sim. Queiram eles ou não. Os nossos militares que deveriam ter atuado na região dos Yanomamis e não atuaram, estariam fazendo a função que lhes é destinada e não podem dizer assim: nós não atuamos porque não recebemos ordens para atuar. Porque estavam recebendo ordem para golpe? Que loucura, que justificativa absolutamente delirante que é essa. Eles teriam que ter feito. Doutor Roberto, a gente está recebendo inclusive aqui uma pergunta do nosso ouvinte, internauta, espectador, o Júlio Menezes, perguntando se o Prerrogativo está atuando em relação às Forças Armadas na responsabilização desses militares, como é que o Prerrogativas também está ajudando a restabelecer a ordem jurídica no Brasil nesse sentido. Sim, a gente tem a honra de ter o advogado-geral da União como integrante do grupo. O Jorge Messias é nosso companheiro do Prerrogativas. E sempre soubemos que a indicação dele seria uma indicação decisiva. Né? Ele está atuando firme nisso. Nós temos outros integrantes Prerrogativas ocupando situações estratégicas do governo. Certo? Nós temos o Arruda Botelho, nós temos várias outras pessoas que estão cuidando dos direitos humanos, da população indígena. Não estamos fora de jeito nenhum do radar da preocupação com os militares. Aliás, é uma preocupação que agita e mobiliza o Prerrogativa todos os dias. A agenda dos militares é uma agenda prioritária. E ela está sendo enfrentada pelo governo.
O grande problema é saber quais são os militares que resistiram à tentação golpista. Onde eles estão. Eu sugeri uma vez que se fizesse quase aquela chamada do Globo Repórter. Onde eles estão, onde vivem, o que comem, onde estão os militares constitucionalistas do Brasil. Tá certo. Bom, doutor Roberto, eu agradeço a sua participação. Muito bom falar com o senhor, receber essas informações, essas avaliações e convidá-lo para participar mais vezes. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Forte abraço para o senhor e boa sorte na luta. A luta de todos nós, a luta da sociedade brasileira, a reconstrução democrática parece que será muito mais tensa do que imaginamos. Nem as capas do lago escaparam, né? Nem as capas. Que dirá a ordem jurídica interna. Um grande abraço, um grande beijo a todos e todas. Forte abraço. Sempre lembrando que o devido processo legal deverá sempre ser cumprido. A gente conversou com o Dr. Roberto Tardelli, advogado criminalista, que integra também o grupo Prerrogativas aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.